Olá a todos, bem-vindos à sessão de gestão das pessoas. Hoje iremos falar sobre a análise de trabalho e sobre a análise e descrição de funções. No que diz respeito à análise de trabalho, interessa percebermos o que é que efetivamente as pessoas fazem, qual é que é a sua função, quais são as suas tarefas, quais são as atividades, quais é que são efetivamente os requisitos para determinada função, quais as suas competências, e é sobre isso que iremos falar na sessão de hoje. No que diz respeito à natureza do trabalho, esta consiste no conjunto de tarefas que são normalmente executadas pelo titular de um posto de trabalho e as respectivas exigências, sendo que a profissão acaba por ser caracterizada por um conjunto de postos de trabalhos aparentados em tarefas e exigências. Vamos analisar esta situação para percebermos se estaremos neste contexto, partindo do princípio que a natureza do trabalho diz respeito ao conjunto das tarefas e às exigências, se estamos perante uma situação concreta e clara. Olha lá, o meu rapaz deixou os estudos e começou à procura de alguma coisa para se entreter. Não consegues meter lá na fábrica? Por acaso andamos à procura de alguém para o nosso armazém. E é para fazer o quê? Para ajudar a carregar as encomendas e a descarregar outro material. É preciso estar lá das 9 às 6 da tarde e o rapaz tem de ter juízo e dar-se bem com os outros. Achas que o tio dá conta do recado? Então, analisando esta situação, poderemos verificar que a designação da função não aparece aqui, mas poderá ser qualquer coisa como ajudante de armazém. As tarefas, ajudar a carregar e a descarregar material. Em termos de competências, em termos de exigências desta função, por aquilo que nos é referido, é importante que seja alguém responsável, cumpridor de horário, portanto, assíduo, pontual. Ter juízo pode se traduzir em responsabilidade, integridade e com um bom relacionamento interpessoal. Contudo, estas características são um bocadinho latas e muitas das vezes importa perceber mais e ter uma informação mais completa. Então a análise do trabalho deverá assentar no princípio de que as funções devem ser cada vez mais flexíveis. Devemos pensar também em termos de competências e vamos ver já o que é que são as competências, que agregam muitas vezes 3 saberes, portanto o saber enquanto conhecimento teórico, o saber fazer técnico e o saber ser ou estar. Que existe também uma rápida obsolescência do conhecimento, ou seja, rapidamente aquilo que eu sei hoje, amanhã já está desatualizado, nós precisamos de nos atualizar, de nos manter informados e a importância do trabalho em equipa nas organizações. E a gestão de recursos humanos tem que ter esta visão estratégica da evolução, da inovação contínua. Em termos de análise do trabalho, o paradigma funcional assenta na função, em que se parte do princípio que deve ser feita uma descrição detalhada das capacidades, dos conhecimentos e das aptidões. O paradigma das competências assenta nas pessoas, uma descrição mais ampla das atividades. Contudo, apesar de todas estas críticas que surgem à análise das funções, na minha opinião, parece que é um bom instrumento para racionalizar os processos de trabalho em equipa, para percebermos efetivamente o que é que as pessoas fazem, como fazem, quais os perfis que estarão associados. E também a análise de funções ajuda-nos a tomar decisões para a parte da seleção, sabermos que tipo de candidato é que queremos recrutar, para a formação, tentar verificar incongruências ou incompatibilidades entre aquilo que a pessoa está e onde vai efetivamente querer chegar, a avaliação de desempenho, compensação ou afetação das pessoas às funções. A definição da empregabilidade, segundo Kartka e Totin, implica a posse conjunta de 2 elementos, de qualificação e de competências. A qualificação diz respeito aos conhecimentos através de processos formais ou informais e são estáveis, muitas das vezes associados também às habilitações e que acabam por ser traduzidas quase que em diplomas. As competências, sinónimo de adaptabilidade, diz respeito aos saberes nos seus diferentes registros. Competência como uma característica pessoal subjacente, bastante estável e profunda, da personalidade de uma pessoa, que está relacionada com o desempenho eficaz e superior de uma função ou de uma situação determinada. As competências
Portanto, poderíamos estar perante um conjunto de pessoas com as mesmas qualificações, contudo, em termos de competências, concretamente traços pessoais, motivação, satisfação, autoimagem, poderão elevar o seu nível de desempenho. As competências poderão ter 3 dimensões. Em termos de habilidades, a parte técnica, em termos de conhecimento, o saber e o conceito teórico, o porquê, e em termos de atitudes, o querer fazer, a identidade e a determinação. Há, portanto, 5 características que definem uma competência: o conhecimento, a experiência, a perícia e a habilidade, os traços pessoais e a motivação. Vamos falar agora de diferentes tipos de competências. Competências genéricas ou competências transversais, competências pessoais, competências de comunicação, competências de liderança, competências de chefia, competências analíticas de raciocínio, competências de cálculo, criativas, pessoais e interpessoais. E esta tabela que vos apresento diz respeito a competências genéricas transferíveis. Apesar de a fonte ser antiga, como vocês podem reparar, é de 1996, parece-me que é uma forma simples e objetiva e clara de escolhermos palavras para definir todas as competências. Portanto, quando nos referimos a capacidades ligadas ao trabalho com pessoas, estamos a falar em aconselhar, ensinar, partilhar. Capacidades analíticas e de raciocínio, compreender, selecionar, promover, classificar. Capacidade de cálculo, programar, memorizar. Capacidades criativas, inventar, desenvolver, improvisar. Capacidades pessoais, intuição, tenacidade, espírito de iniciativa, entre outras. Leboter fala-nos no conceito tríptico de competência, em que assenta nos saberes, os saberes teóricos, os saberes de contexto, processos organizacionais e sociais e os saberes processuais. O saber fazer, que é um saber mais formalizado, em termos de estratégias, métodos e instrumentos. Saber fazer empírico, os saberes que são adquiridos ao longo da experiência. Saberes fazer relacionais, a questão associada ao trabalho em equipa. E o saber fazer cognitivo, operações intelectuais necessárias à formulação, análise e resolução de problemas, com vista à tomada de decisão, criação ou invenção. E o saber ser, que diz respeito às atitudes e qualidades pessoais, conhecimentos que o sujeito tem das suas próprias capacidades e conhecimentos, compreender, comunicar e cooperar. As capacidades cognitivas assentam, pois, nos conhecimentos teóricos, no saber fazer social e relacional, que nos permitem agir e intervir numa determinada situação profissional. A análise de funções diz, pois, respeito ao levantamento das tarefas, exigências, condições de trabalho e dos requisitos psicológicos das funções, categorias profissionais ou postos de trabalho, através de diferentes métodos, quer seja questionário, entrevista, observação direta, de acordo com um objetivo bem determinado, quer seja para a organização ficar com esta informação estruturada, organizada, por utilizar em processos de recrutamento e seleção, formação profissional, avaliação de desempenho, incentivos e recompensas, entre outros. A descrição de funções é, pois, um processo que consiste em enumerar as tarefas ou atribuições que compõem uma função e que a tornam distintas das outras. Permite-nos identificar o que é que a pessoa faz, quando faz, como faz e para que faz, e acaba por ser um levantamento escrito dos principais aspectos das funções, dos deveres e das responsabilidades. Em termos globais, consiste no estudo de uma ou mais funções da organização, a recolha de informação sobre o contexto e o conteúdo da função, e é um processo estruturado e sistemático de recolha e organização de informação sobre as tarefas e operações que uma pessoa ou um grupo devem realizar no âmbito do seu trabalho. Em termos da função e dos conceitos relacionados, poderemos dizer que a função é um conjunto de tarefas com um ou mais objetivo que identificam um posto de trabalho. A tarefa é um conjunto das operações e elementos que se desenvolvem numa determinada área funcional. E a operação é cada uma das partes mais básicas em que o trabalho pode ser decomposto, formadas por comportamentos específicos. O posto de trabalho diz respeito ao conjunto de atividades e respectivos meios de execução correspondentes a um trabalhador. A carreira profissional diz respeito ao agrupamento de categorias de forma ordenada, com possibilidade de progressão entre as mesmas, verificando certos condicionalismos. Categoria profissional
designação de uma função ou funções similares a que corresponde uma dada situação jurídica, remuneratória e de posicionamento na carreira. A definição da função acaba por ser uma descrição sintética do que a pessoa faz, centrada nos seus objetivos. Especificidades da função diz respeito ao conjunto de características pessoais requeridas para o bom desempenho da função. Os fatores são os critérios utilizados para valorizar as funções e depois todos estes elementos acabam por aparecer numa ficha de descrição de funções destinada ao registro da descrição e análise de funções, eventualmente dados complementares. Os objetivos de análise de função, tal como já foi referido anteriormente, permitem-nos fazer um planeamento de recursos humanos, permite-nos ajudar nos processos de recrutamento e seleção, na avaliação de desempenho, uma vez que nos permite comparar o perfil com aquilo que efetivamente é executado, permite-nos detectar necessidades de formação profissional e desenvolvimento, permite-nos planear carreiras, ou seja, permite-nos perceber que poderemos internamente suprir algumas necessidades em termos de capital humano, em termos de colaboradores, e permite-nos também compensar e atribuir bónus e benefícios aos colaboradores. No que diz respeito às técnicas de recolha de informação, poderá ser feita através da análise documental, ou seja, análise de funções em termos de fontes que efetivamente já poderão existir. Vamos ver já que tipo de fonte é que nos poderemos basear. Através de entrevista, vou-vos também disponibilizar alguns exemplares de guiões de entrevista de avaliação de desempenho. Através da observação do colaborador no seu posto de trabalho, e através de um questionário também que poderá ser preenchido pelo colaborador e também pela sua chefia. As fontes, no que diz respeito à análise documental e também que poderá servir de base para a construção quer da entrevista, quer do questionário, quer ainda do guião de observação, é a Classificação Nacional das Profissões, que está alocada no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o livro de profissões, que também aparece no site, dos contratos coletivos de trabalho, Catálogo Nacional de Qualificações e também de estudos desenvolvidos por empresas que trabalham no âmbito de recrutamento e seleção e recursos humanos. Vamos ver aqui o exemplo do ilusionista, que aparece na Classificação Nacional das Profissões. Então, a função designação da função é ilusionista. Em termos de tarefa, executa truques de ilusionismo a fim de divertir os espectadores. As atividades: faz desaparecer lenços, moedas, cartas ou outros objetos, faz surgir misteriosamente outros objetos ao mesmo tempo que fala com os espectadores e executa outros truques servindo-se de reações químicas, processos mecânicos ou ilusões de ótica. Se consultarmos o site do Instituto de Emprego e Formação Profissional, não sei porque é que não está a dar, mas já dá. Aparece-nos desta forma. Poderemos fazer uma pesquisa por índice de profissões, índice alfabético ou por grandes grupos. Não aparece a função gestor de marketing. Contudo, se nós procurarmos aqui no grupo 2, especialistas, e se procurarmos os economistas, aparece aqui a referência ao marketing. Portanto, aparece a designação da função e as tarefas. Uma das tarefas é efetuar estudos de mercado, designadamente quanto às suas potencialidades e receptividade aos produtos e definir e aplicar a política de marketing. Quando não existe, no caso, por exemplo, do gestor de marketing, um conjunto de outras profissões, nós temos que ir buscar diferentes fontes. Neste caso, iríamos aos economistas, eventualmente relações públicas, pessoas da área da comunicação, e comporíamos a própria designação e descrição da função. Nem que fosse para servir como ponto de partida, como já referi anteriormente,
para a elaboração de um guia de observação ou de um guia de entrevista e questionário. Em termos destes métodos de recolha de informação, aqueles que estão mais orientados para o trabalhador dizem respeito à análise dos elementos de trabalho e à análise de trabalho cognitivo, inventário de trabalho, questionários de análise de funções, e depois orientados mais para o trabalho específicos da função, estudo de tempos e movimentos, incidentes críticos, e aqueles que estão mais padronizados e também orientados para o trabalho dizem respeito a classificações genéricas de funções, inventários de tarefas, entre outros. Vamos agora analisar um exemplo que se aproxima mais da vossa realidade e, tal como referi, não aparece nem na Classificação Nacional das Profissões, nem nos outros registros, mas sim um trabalho, um estudo que foi publicado, que é o Estudo das Remunerações de 2013, que foi publicado pela Michael Page, portanto, empresa da área de recrutamento e seleção, especificamente para o grupo de comercial e marketing. E o que é que aparece aqui? Portanto, aparece no fundo algumas características inerentes a determinadas funções e também as remunerações oferidas em cada um destes níveis. Por exemplo, temos a função de diretor de marketing. O diretor de marketing tem aqui um enquadramento em termos das atividades, é um dos atores preponderantes na gestão da empresa, reporta diretamente ao diretor-geral, recomenda a política de comunicação e a escolha das agências. Em termos de qualificações, tem formação superior, gestão ou economia, deve procurar formação complementar, capacidade de mobilidade geográfica e funcional. E depois tem aqui as remunerações. Diretor de comunicação, funções de marketing, marketing manager, group product manager, trade marketing manager, marketing research. Como vos referi, estes instrumentos servirão de apoio, no que diz respeito a uma análise documental, para construir um perfil e para fazer um documento de análise e descrição de uma função. Terminamos por hoje. Até à próxima.